Olá, querido, graça e paz. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Separe um pouco de tempo e fica comigo. Em 2 Tessalonicenses 3:1-2 está escrito: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Ore também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Sabe, queridos, precisamos querer ser imitadores de Cristo e daqueles que foram seus imitadores, como Paulo. O coração do apóstolo ardia pela proclamação do Evangelho. E é nesta direção que estava a sua mente, o seu coração e os seus projetos. No texto em tela, Paulo pede oração por 2 motivos. Vejamos quais são. Em primeiro lugar, ele pede oração pelo sucesso na evangelização. O mais importante para o apóstolo Paulo era o êxito da pregação, e não o quanto ele seria reconhecido. Hoje, infelizmente, o status parece mais importante do que as vidas. O status parece ser mais importante que a mensagem. De fato, está acontecendo uma inversão de valores, e isso é sério demais, queridos. Vidas estão sendo perdidas porque as curtidas, os seguidores são mais importantes do que os perdidos. Sabe, amados, para alcançar o maior número de pessoas, os que se dizem líderes têm abortado a mensagem da cruz. Eles têm abortado a verdade do Evangelho, que consiste em arrependimento e deixar a vida antiga para trás e viver o novo de Deus pelo poder do Espírito Santo. E isto é sério, amados, isto é sério. Em segundo lugar, o apóstolo pede oração por proteção espiritual. Paulo tem discernimento espiritual para saber que o maligno tem seus agentes de plantão. Por isso ele pediu para a igreja orar. Paulo sabia que a batalha não era carnal, mas espiritual. E, portanto, ele precisava das armas espirituais que estão em Cristo Jesus e que só podem ser alcançadas pelo poder da oração. Sabe, de fato, carecemos de orar mais uns pelos outros para que a palavra de Deus se propague com poder e graça, meus irmãos. A minha conclusão, olhando para esse texto, é que estamos orando pouco. As cadeias não serão quebradas se eu e você não elevarmos o nosso nível de intercessão ao nosso Pai. Por isso, no dia de hoje, a minha oração é que eu e você sejamos canal para a comunicação do louvor e da glória do Senhor Jesus. E que possamos compartilhar do Evangelho com perseverança no poder e pelo mover do Espírito Santo. Que a oração seja o nosso principal canal para acessar o coração do Pai. Lembremos também que ao lado do Pai temos nosso maior intercessor. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. O nosso Salvador vive para interceder por você e por mim. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele vive como um de nós. Ele foi tentado, porém nunca pecou. Que a partir dessa palavra, eu e você possamos exercer o sacerdócio do qual fomos chamados, com zelo, cuidado e paixão. E que Deus nos livre das pessoas ruins que desejam abalar nossa fé. Que possamos amar o perdido. Exortar os irmãos que vivem de forma desordenada para que eles reencontrem o caminho e nunca mais cedam às tentações da carne e às artimanhas do maligno. Oro ainda para que sejamos fortalecidos por Deus e guardados do maligno, para que o meu e o seu coração sejam conduzidos pelo Senhor em toda boa obra. Esta, queridos, foi a palavra que o Senhor quis ministrar ao nosso coração hoje. Eu oro para que o Espírito Santo aplique de forma poderosa sobre a sua vida e que os nossos olhos sejam abertos para que as verdades do Evangelho gerem transformação, santidade e pureza em nossa vida. Fiquem todos na paz do Senhor.